Acessibilidade, bom dia! Esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Juliana Sabino. Eu sou mãe atípica, especialista em acessibilidade, mestre em engenharia civil. E nesse vídeo de hoje, né? Meu nome é Juliana. Ih, gente, me embolei tudo. Pera aí, eu vou começar de novo. Acho que eu te saí da ordem e deu tudo errado. Mas aqui nesse espaço, eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Nessa live de hoje, nós vamos continuar respondendo aqui as perguntas dos participantes do último evento gratuito, que foi a Jornada de Edificação Acessível lá de fevereiro. Lembrando que nós estamos aqui a todo vapor em uma nova edição da Jornada de Edificação Acessível. Então, se você é um arquiteto, um engenheiro que deseja se aprofundar um pouco mais aí nos seus conhecimentos relacionados à acessibilidade, eu já te convido a participar. Para você fazer isso, é só clicar no link que está aqui na bio do meu perfil do Instagram ou aqui na bio do meu perfil do YouTube também, tá? E vou deixar na descrição aqui do vídeo também, se você estiver vendo pelo YouTube, o link para você se inscrever e receber todas as informações lá da Jornada de Edificação Acessível, que já vai começar na próxima segunda-feira. Será nos dias 7, 9 e 11 de abril, às 19 horas, e toda essa semana eu estou fazendo as lives de aquecimento. Então, segunda, terça, quarta, quinta, hoje será a nossa última live de aquecimento, tá? Então, sempre às 18 horas, as lives de aquecimento, e o curso mesmo, a jornada será na semana que vem, sempre às 19 horas, segunda, quarta e sexta. Então, dados os recados, vou continuar aqui respondendo, porque eu quero terminar de responder essas perguntas antes da... Eu acho que antes não vai ser possível, eu acho que até na quarta-feira que vem eu consigo terminar de responder. Então, eu estou tentando dar mais celeridade aqui para terminar, porque eu prometi que eu responderia a todas as perguntas, e eu vou fazer isso mesmo, sabe? Então... Oh, meu Deus, eu tava aqui, eu tinha deixado no jeito aqui, cliquei no negócio sem querer e saiu da página que eu tava. Se você pudesse... Aqui. Então, gente, a próxima pergunta que eu tenho aqui, se você... Aqui, ó. Isso, foi essa grandona aqui, isso. Por que as prefeituras contratam poucos especialistas nessa área? Olha, eu não sei bem por que existe isso, mas eu acho que as prefeituras, quando elas vão trabalhar a questão da acessibilidade, elas têm muitas atribuições aí, considerando a acessibilidade, né, gente? Então, você tem nas prefeituras, que foi a pergunta que foi feita aqui, você vai ter, acredito, que um corpo técnico lá de arquitetos, de engenheiros, que vão ser responsáveis por questões relacionadas à acessibilidade, seja para aprovar projetos, liberação de alvará de funcionamento, emissão de documento de baixa habite aí. Então, eu acredito que esse corpo técnico, que já vai estar na prefeitura, eu acho que a prefeitura entende que seriam pessoas que já deveriam deter esse conhecimento. E eu sei que, na verdade, não é bem isso que acontece, porque né, a gente consegue perceber em muitas vezes, muitos projetos. Para mim chega muita coisa aqui, projeto de acessibilidade, projeto arquitetônico mesmo, que é muito claro para mim que não atende a esses requisitos de acessibilidade. E muitas das vezes esses projetos eles estão aprovados ali pelas prefeituras para construção, já tem baixa habite, porém é importante a gente considerar que todas as edificações, mesmo que elas tenham seu projeto aprovado, mesmo que elas já estejam construídas, mesmo que elas já estejam ali funcionando com a finalidade para a qual elas foram projetadas, ela em todo o seu ciclo de vida, todo o seu ciclo de utilização, elas estão sujeitas a fiscalizações relacionadas à acessibilidade, e não só das prefeituras. São as prefeituras, é o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, tem também o MEC, no caso de instituições de ensino, e muitos outros órgãos que são responsáveis por garantir que a acessibilidade esteja atendida ali naquele espaço ou naquela edificação. Então, eu entendo que as prefeituras acreditam que aquele corpo técnico que já desenvolve aquele trabalho deveria saber e dominar essa questão relacionada à acessibilidade, tá? Tanto que é importante, se você é um fiscal, se você atua nessa parte da acessibilidade, é fundamental que você se especialize, que você, de fato, aprofunde os seus conhecimentos e domine esse assunto. Por quê? Eu sempre digo, e isso é uma realidade assim, muito forte, que eu vejo muito claramente aqui,
é que o melhor dos mundos para se trabalhar acessibilidade é na fase de projetos, porque ali no campo do imaginário, quando ainda não há uma edificação construída, é muito mais fácil de serem implementados aqueles elementos da acessibilidade. Quando a gente tem que trabalhar a acessibilidade de edificações existentes, aí já é mais complicado. Aí você já tem que considerar as ressalvas que existem na NBR e ainda assim vai haver situações que vai ser muito mais difícil de aqueles elementos serem implementados e para isso acontecer deverão ser feitas intervenções, quebradeira, retrabalho e que seria absolutamente evitável, desnecessário caso esses espaços de edificações tivessem sido concebidos, já nascessem ali considerando os requisitos de acessibilidade. Então se você é um fiscal da acessibilidade, se você trabalha em alguma prefeitura e é responsável pela aprovação de projetos que devem atender a requisitos de acessibilidade por uma questão legal, então está previsto na legislação, você pegar lá Lei Federal número 10.098, por exemplo, Decreto Federal 5296, vai ter lá falando que as prefeituras têm esse papel de barrar projetos que não estejam atendendo a requisitos de acessibilidade. E quando você tem aquele profissional que trabalha na fiscalização, que ele tem esse domínio, ele vai conseguir evitar muitos problemas futuros, tanto para, considerando as edificações e seus usuários, que é para os quais as edificações são concebidas e construídas, né, gente? Então, ele vai conseguir cercar ali e evitar muitos problemas futuros relacionados à acessibilidade, tá? Então, faço um apelo novamente aqui, se você é esse profissional que está ali trabalhando ali na aprovação de projetos em prefeituras, especialize-se, busque as informações. Existe um jeito fácil, um jeito mais descomplicado de você conseguir implementar os requisitos de acessibilidade, tá? Existem muitas pessoas que falam sobre isso aqui no meu perfil eu trago muita informação, há muitos treinamentos e eu asseguro a todos vocês que existe uma maneira mais fácil de se fazer isso. Porque quando você pensa ali na acessibilidade, você pega aquele monte de coisas, aqueles vários referenciais técnicos que existem, tem todas as normas, toda a legislação, tudo muda o tempo todo. E sim, existe um jeito mais fácil de você pensar a acessibilidade, de modo que a gente consiga alcançar o objetivo lá no final da linha, que é de garantir que espaços e edificações sejam acessíveis e que possam ser utilizados por todas as pessoas, inclusive aquelas com algum tipo de deficiência ou algum tipo de mobilidade reduzida, né? Então eu acredito que seja por isso que as prefeituras já entendem que aquele seu corpo técnico ali, né, os arquitetos, os engenheiros, os profissionais que atuam ali nessa parte de projetos, que eles já deveriam ter esse conhecimento relacionado à acessibilidade, tá bom? Mas não tenho certeza também, essa pergunta que você fez aqui é só a minha impressão mesmo. Avançando aqui. São muitas dúvidas. Quando são muitas dúvidas, acaba sendo nenhuma dúvida, né, gente? Como achar na norma de maneira rápida o que se pretende? Olha, você consegue fazer isso desde que você domine o referencial técnico. Quando eu falo dominar o referencial técnico, não quer dizer que você vai decorar tudo aquilo que está na norma. Mas é importante você saber onde buscar essa informação, e não só na norma, tá, gente? Existem muitas informações relacionadas à acessibilidade que vão estar na legislação. Então é importante você conhecer quais são as normas que você vai utilizar, você conhecer a legislação e você saber como que você vai utilizar esse referencial técnico, porque tem sim uma maneira de você utilizar esse referencial técnico. Então, é exatamente sobre isso a nossa primeira aula da Jornada de Edificação Acessível, que vai ser já na segunda-feira. Gente, é online, é gratuito e está imperdível. Então, essa primeira aula, ela tratará justamente disso, e quais são as principais leis e normas de acessibilidade e como utilizá-las na prática. Então, vai ser a entrega mesmo, vou te falar assim, preto no branco, é assim, é assado, você vai sair de lá tendo uma outra impressão da acessibilidade, né? Tanto na primeira quanto nas outras duas aulas também, que serão na quarta e na sexta. Mas essa primeira aula especificamente tem a ver com essa pergunta que essa pessoa fez aqui, né? Como achar de maneira rápida o que se pretende. E assim, a gente precisa entender que a norma, né, as normas, né, que não é só uma norma também, a gente sabe disso, as informações, elas podem estar, né, por mais que você tenha capítulos específicos para tratar de certos assuntos, existem especificidades que podem estar espalhadas ali na mesma norma ou em outras normas ou até mesmo na legislação,
Tá? Então, se você pensar, por exemplo, eu preciso fazer uma análise de sanitário. Análise de sanitário não é simplesmente você ir lá e ter um projeto de um sanitário acessível, ou de você ir lá e adequar o sanitário acessível que você já tem naquele espaço ou naquela edificação. Você precisa, antes de entrar ali nos requisitos, ali na minúcia de como deve ser um sanitário acessível, você deve considerar fazer uma avaliação se aquela quantidade de sanitários que vocês têm ali, se está adequada, se está atendendo ao que precisa. E essa informação você vai encontrar tanto na norma, lá na NBR 9050, logo no comecinho lá da seção 7 vai ter falando a esse respeito, né? De acordo com a classificação da edificação. Então você tem que entender a classificação daquela edificação. Se é uma edificação de uso público, se é de uso coletivo, se é de uso privado, e ele tem ali a quantidade de sanitários que você vai precisar de acordo com a classificação da sua edificação, porém você deve se atentar também à data de construção da edificação para você buscar informações lá na legislação, porque existem artigos lá no Decreto Federal 5296, por exemplo, que também vão tratar dessa questão de quantificação. Então, veja bem, só para trazer um exemplo do que eu vou trazer lá na segunda-feira. Para esse exemplo aqui da quantificação de sanitários. Você tem essa quantificação que está na norma, você tem uma questão de quantificação que está lá no Decreto Federal 5296 e você tem os dois referenciais tratando do mesmo tema ali. Como que você vai trabalhar isso? Qual será a prioridade? O que você vai considerar? Você vai acatar o que está na norma? Vai acatar o que está na legislação? Então, é esse tipo de questão que eu vou trazer lá na segunda-feira. Então, por isso que é importante você dominar esse referencial. Já disse, há uma maneira fácil de você fazer isso, mas uma maneira assim, direta, para fazer para responder diretamente essa pergunta que você fez aqui. Eu vou até ler de novo. Ó. Como achar a norma de maneira rápida o que se pretende? Você consegue, por exemplo, né, uma das maneiras que a gente faz para poder conseguir encontrar algum assunto específico, tanto na norma quanto na legislação, é fazer uma busca mesmo. Você entra lá, provavelmente você vai ter um arquivo digital dessa norma, ou a legislação com certeza você vai conseguir ter em arquivo digital, mas você pode fazer uma busca daquele assunto que você está querendo saber mais, que você vai precisar de dar alguma solução ali no seu projeto ou em algum serviço de acessibilidade que você esteja realizando. Então, você abre a norma, o seu arquivo digital, dá lá um Ctrl L é do Word. É um Ctrl F, que é de Found. Eu acho que é Ctrl F. Vou até testar aqui, eu acho que é Ctrl F mesmo. Mas é aquele comando de busca e digitar pelos termos que você sabe que vão estar relacionados àquele assunto que você está buscando, você vai conseguir ir varrendo a norma ali e entender o que está sendo falado sobre aquilo que você está buscando. Isso é uma maneira rápida e fácil de você conseguir buscar no referencial técnico aquele assunto que você gostaria de trabalhar no seu projeto ou na sua edificação, tá? Mas o mais importante é isso, dominar o referencial técnico, saber, gente, as normas e as leis de acessibilidade, elas são materiais de consulta permanente. Por mais que você já tenha lido, já tenha estudado, você vai precisar estar sempre voltando ali. Sempre voltando a dar uma olhadinha ali para ver se mudou alguma coisa, especialmente a legislação, que ela muda frequentemente, né, gente? As normas também passam por revisão. Então, por isso que eu sempre digo aos meus alunos e a todos vocês aqui, o quão é importante a gente ter esse contato com a norma mesmo. Ali, ter intimidade com ela, saber como é a linguagem que ela está trazendo ali, para a gente conseguir trabalhar com essa fonte primária, ter um embasamento das nossas decisões, caso venhamos a ser questionados, e isso acontece o tempo todo, tá? Às vezes você vai lá, tomou uma decisão de projeto, alguém, mas por que você tomou essa decisão aqui? Por que você fez desse jeito aqui e não fez daquele? Então é importante a gente conhecer o que está lá na norma mesmo, para a gente conseguir justificar as nossas escolhas e ter certeza, trazer esse nível de segurança, tanto para nós quanto profissionais, quanto para os nossos clientes, quanto para as próprias pessoas com deficiência que vão utilizar aquele espaço, aquela edificação, com base nos parâmetros de norma, que foram elaborados com base na experiência das várias pessoas que vão utilizar os espaços e edificações, né? Então, existem ali muitas particularidades de elementos que a gente deve considerar para a promoção da acessibilidade, que vão atender a diversas especificidades. Então, você vai ter algum tipo de particularidade que vai ser para atender pessoas com deficiência,
deficiência física, outras particularidades que vão ser para atender pessoas com deficiência visual, para pessoas com deficiência auditiva, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse referencial técnico aí bem afiado, dominá-lo mesmo, para conseguir trazer essas soluções aí para espaços de edificações, eliminar essas barreiras arquitetônicas que vão impedir, né, ou dificultar muito a utilização dos espaços por essas pessoas. Que mais? Então, assim que a gente consegue encontrar de maneira rápida, né, o que você pretende aí na norma, é uma das maneiras que a gente vai considerar para poder encontrar as informações que a gente precisa. Próxima pergunta aqui. Por que os profissionais não procuram com o PCD saber qual a demanda e se a forma de projeto elaborado vai suprir suas necessidades? Gente, é uma pergunta excelente. Eu achei muito boa mesmo. Porque é coerente, né? Você pensar, pô, tô projetando aqui um espaço, uma edificação para as pessoas, inclusive pessoas com deficiência. Por que eu não vou perguntar para essas pessoas se aquilo ali está adequado ou não está adequado? Né? Eu vou até ler de novo a pergunta aqui. Por que os profissionais não procuram com o PCD, saber qual a demanda e se a forma de projeto elaborado vai suprir as suas necessidades, né? Como eu disse, é bem coerente essa pergunta aqui. E o que a resposta é a seguinte. Se você, uma pessoa com deficiência, imagina uma pessoa com deficiência física. A gente pensar em pessoas com deficiência física, só para trazer um exemplo aqui, por mais que existam deficiências físicas, existem diversos tipos de deficiências físicas. Tá? E mesmo os diversos tipos de deficiências físicas, por exemplo, você vai ter uma pessoa que vai utilizar cadeira de rodas, e essa pessoa que vai utilizar cadeira de rodas, pode ser que ela não tenha os movimentos do pescoço para baixo, pode ser que ela tenha um quadro de quadriparesia, que é o quadro da minha filha aqui, da Laurinha, então ela utiliza a cadeira por uma questão de facilidade, mas ela tem marcha independente com o andador também, aí ela não tem a questão da coordenação motora, aí pode ser uma pessoa que usa cadeira de rodas, mas ela tem habilidade, aptidão da cintura para cima, consegue ter mobilidade, realizar tarefas assim, tá? Entendeu? Então, a diversidade, mesmo dentro da mesma deficiência, é muito grande. Então, eu acho sim que é importante a gente saber o que as pessoas vão precisar ali efetivamente, mas se você pensar na quantidade de pessoas, na diversidade humana, nas várias possibilidades que existem, é preciso a gente ter uma referência centralizada técnica que a gente possa utilizar e replicar para os diversos espaços e edificações. E eu acredito que a construção desses documentos, né, que vão ser as normas, que vão ser a legislação, elas estão embasadas nos parâmetros de utilização das pessoas que também vão estar ligadas a questões de vivência. Quantas vezes eu fui estudar alguma questão aqui na norma para poder, né, estava aqui querendo aprender, para poder utilizar aqui no meu trabalho, e eu me deparava com alguma situação que eu pensava assim, meu Deus, mas que absurdo, por que tem que ser desse jeito? Esse parâmetro aqui eu não entendo por que tem que ser desse jeito, mas às vezes eu não vou entender porque aquela especificidade não vai estar ligada à minha vivência, à minha percepção, mas vai estar certamente relacionada à percepção e vivência de outras pessoas que vão ter condições diferentes das minhas para a utilização e percepção do espaço. Então eu acho que isso aqui é importante a gente ter esse referencial para conseguir ter um documento de referência que possa ser ali centralizado, olha, faça dessa forma que você vai conseguir atender a todas as pessoas ou ao maior número possível de pessoas. Mas isso também não impede, eu já fiz trabalhos assim em muitos espaços, que além de aquele cliente querer atender ao que está ali no referencial técnico, porque ele será cobrado por aquilo que está ali, que está registrado, é um documento, ele vai precisar atender aquilo ali, tá? Eles também tiveram essa iniciativa que você está falando aqui de querer escutar as pessoas que utilizavam aquele espaço ou aquela edificação. Então acabou sendo um processo mais integrado, um processo conjunto. E é o que eu digo da gente conseguir extrapolar ao que está ali no referencial técnico, porque é importante a gente conhecer o que está lá. Aquilo que está lá, a gente vai precisar implementar em espaços e edificações, vai ser uma obrigação legal, né? Devem ser acessíveis, a própria legislação vai referenciar a norma muitas vezes, então a legislação, né, a grosso modo vai falar, você tem que ser acessível, aí a norma vai falar como, seja acessível dessa forma, entendeu? Então acaba sendo uma dobradinha, apesar de existirem informações de como fazer algumas coisas que vão estar na legislação também, tá?
Então, essa centralização da informação, essa padronização é importante até para a gente entender o que de fato precisa ser atendido. E nesse exemplo que eu trouxe para vocês, desse espaço que quis trazer também a percepção dos usuários, acaba sendo uma questão de atendimento à acessibilidade mais completa, porque você vai considerar o que está no referencial técnico e vai considerar também o que as pessoas estão percebendo daquele espaço ou daquela edificação. E eu comecei a falar, até me embolei aqui um pouquinho, mas quando você domina o referencial técnico, você consegue ir além e atender, além do que está ali, as percepções e necessidades específicas dos frequentadores daquele espaço que você está analisando. Só para trazer um exemplo para vocês aqui, que já aconteceu, que foi até uma discussão que a gente fez aqui, tanto lá nos nossos encontros ao vivo do TAG, e eu trouxe aqui também para essas lives que eu faço. Porque veja bem, a gente estava lá estudando uma questão de bebedouros, aí tem lá, quando você vai trabalhar com bebedouro de bica, lá na norma fala que você precisa ter 2 alturas de bica para bebedouros. Se eu não me engano, é 90, um tem que ser a 90 centímetros e o outro tem que estar a 1 metro a 1,10 m, salvo engano, eu acho que é isso mesmo. Então, mesmo você atendendo a essas 2 alturas de bica, há pessoas que ainda não vão conseguir utilizar esses bebedouros. Aí uma aluna minha, Nancy, ela falou, olha, mas se for uma pessoa de baixa estatura, até esse bebedouro que esteja a 90, ela não vai conseguir utilizar. E eu até trouxe aqui a fala de uma pessoa, o Luciano Baixinho, que tá sempre por aqui, né, Luciano? Não sei se eu acho que ele não tá aí hoje, não. Mas ele sempre participa aqui e ele falou, realmente, esse bebedouro a 90 centímetros, eu não conseguiria utilizá-lo com autonomia e com segurança. Então, veja bem, é o caso de você ter ali a informação que está na norma, que é o referencial técnico, que é essa de você ter os bebedouros atendendo a essa especificação, que é o bebedouro de bica, considerando essa altura, há outras especificações também para esse tipo de bebedouro, mas você pode ir além do que está no referencial técnico e colocar um bebedouro, talvez, que esteja em uma altura ainda menor para atender a um público mais amplo, entendeu? Mas é importante você saber o que você precisa, né, ali o que está na exigência de você atender, que está tanto na legislação quanto nas normas, e você saber também ver aqui as particularidades das pessoas que vão utilizar aquele espaço ali, para você às vezes conseguir contemplar também uma situação que você está vendo que não está sendo possível de ser atendida com a condição que você já implementou ali, considerando que está na norma. Tá? Então, é importante você dominar o referencial técnico e atender as informações que estão ali. E é importante também você fazer isso que essa pessoa está falando aqui, né? Que é você perceber como as pessoas estão utilizando aquele espaço e trazer as soluções que vão além do que está lá na norma, tá? Então é importante escutar sim, mas todos os espaços e edificações serão cobrados pelo que está ali no referencial técnico, beleza? E tem uma outra situação também, porque veja bem, como eu disse, a questão da acessibilidade, ela deve ser atendida em todos os locais. Então todas as edificações e espaços públicos, de uso público, de uso coletivo, e espaços privados, considerando suas áreas de uso comum, devem atender a requisitos de acessibilidade, que estão tanto nas leis quanto nas normas, tá? Isso é uma questão. Agora, quando você vai para o campo de edificações unifamiliares privadas, ou seja, dentro das casas das próprias pessoas, você vai sim conseguir ter a percepção daquele grupo de pessoas que vai utilizar aquele espaço, aquela edificação e trazer soluções personalizadas, soluções exclusivas que vão atender aquele grupo ali, que vão ter as suas especificidades. Na verdade, pessoas com as mais diversas condições, às vezes é uma pessoa que já tem uma mobilidade reduzida, tem uma pessoa idosa aí na sua casa que já vai precisar de algum tipo de ajuda para evitar que tenha algum acidente aí na sua própria casa. Então, nesse caso, você vai conseguir trazer alguns parâmetros que estão nas normas para atender algumas condições. Por exemplo, se você passa a ter uma pessoa na sua casa que é usuário de cadeira de rodas, você vai conseguir pegar na norma qual é o parâmetro, por exemplo, que você vai conseguir adotar para as suas portas. Então, qual a largura de porta que eu vou precisar ter aqui? Então, por mais que você consiga passar, eu tenho portas aqui na minha casa que é de 70 centímetros, não são portas todas de 80. E eu tenho 2 cadeirantes aqui, que são a minha filha e o meu enteado Samuel. Só que
ainda assim é possível utilizar, mas se eu quisesse dar um nível ainda maior de conforto, eu poderia colocar as portas de 80 e trazer mais facilidade, entendeu? Então existem esses parâmetros que a gente vai trazer na norma e dependendo da classificação da edificação que você estiver utilizando, você vai trazer essa ou aquela solução. Mas é importante ter esse referencial técnico, que ele é construído com base na utilização por todas as pessoas. Se você pegar lá no começo da norma, se eu não me engano é a seção 4, você vai ter lá uma análise completa de parâmetros antropométricos, que é o que? São as medidas das pessoas. Então você tem parâmetros lá para pessoa em pé, pessoa sentada, pessoa em cadeira de rodas, pessoa parâmetro de alcance visual, parâmetro de alcance manual. Então a gente percebe que existe um estudo que foi ali considerado com base nas pessoas, porque a finalidade principal de se adequar e construir espaços de edificações acessíveis é para a utilização por todas as pessoas. Então as pessoas sim são consideradas nesse referencial técnico, que ele é atualizado de tempos em tempos. Então eu acredito que é sempre com base nessa percepção de como que as pessoas vão utilizar aqueles espaços. E é importante ter essa padronização, porque senão pensa, você não consegue ter um parâmetro único até para você saber como que você vai conseguir fazer para tornar espaços de edificações acessíveis, né? A questão da percepção ela é muito importante. A minha percepção, a vivência que eu tenho é diferente de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E eu fui despertar para essa questão de que o mundo não é tão acessível assim quando eu passei a ter algumas situações de falta de acessibilidade aqui com a minha filha. Até ela nascer, o mundo não tinha nada de errado, estava tudo certo, conseguia fazer tudo. Aí eu fui despertando e vendo, gente, olha só isso aqui. O mundo é cheio de barreiras para pessoas que têm condições diferentes das minhas. Então é por isso que devemos adequar espaços de edificações e sim, devemos trazer a percepção de como as pessoas vão utilizar, mas devemos também obedecer a um parâmetro técnico que é construído com base nas pessoas, tá bom? Então, acho que eu consegui responder a sua pergunta. Deixa eu ver. Próxima pergunta aqui, gente. Eu quero muito terminar isso aqui, até na semana que vem, né? Que é promessa dada... Promessa dada não, promessa feita eu costumo cumprir aqui o que eu tô prometendo. Então, cadê? Por que os profissionais? Eu já respondi. Vou responder... não vou colocar mais duas aqui, porque essa que eu vou ler aqui agora, ó. Como convencer cliente da importância de se ter acessibilidade nos ambientes arquitetônicos e nas cidades. Eu respondi essa pergunta aqui ao longo dessas respostas que eu estou trazendo aqui, que os participantes mandaram na última edição da jornada. Eu acho que essa é a 4ª vez que aparece a mesma pergunta, tá? Então, na última live, que foi na quarta-feira, eu respondi exatamente isso. Então eu vou pedir que você volte lá, assista a live passada aqui que está falando disso e tem essa resposta. A pergunta foi a seguinte que eu respondi, quer ver? É bem parecida com essa mesmo. Como você convence o cliente que a acessibilidade é essencial para o bom funcionamento da edificação? Essa é uma dúvida muito, muito, muito recorrente. Agora aqui, como convencer o cliente a importância de se ter acessibilidade nos ambientes arquitetônicos e nas cidades? E só para trazer um resumo assim, bem resumido, gente, a questão da acessibilidade não é uma questão de convencimento, tá? É uma obrigação legal. Eu sei que muitos de vocês profissionais têm essa dificuldade de levar isso aí para os seus clientes. Você às vezes quer fazer ali o projeto já atendendo a acessibilidade e aquele seu cliente fala, não vou fazer isso aqui, isso não é importante, isso aqui é bobagem, isso aqui eu vou perder espaço aqui e acolá, então eu não vou fazer acessibilidade. Porém, a responsabilidade daquele projeto ali é sua e você pode, ou sua como profissional, né? E você pode responder civilmente e responder a sua questão de responsabilidade técnica, que você atestou lá no seu documento de responsabilidade técnica, seja ART, seja RRT ou outro documento que você emitiu, você está ali assegurando que você está projetando um espaço ou uma edificação acessível, tá? Então isso vem da legislação, você vai ter artigos que vão embasar essa checkboxzinha, aquela caixinha de seleção, que você só dá um tiquezinho, uma ação tão simples, né, gente? Isso é algo que vai estar lastreado lá na legislação, Lei Federal 10.098 tem, lá na LBI também tem, 13.146, trazendo essa questão da responsabilização dos profissionais quando eles não
projetam ou constroem edificações acessíveis. E isso pode voltar para você em algum momento, e eu acredito que esse seja um argumento muito forte para você falar, olha, eu preciso aqui de atender os requisitos de acessibilidade, porque senão eu serei responsabilizado. Eu serei, você também será. Você será penalizado, porque vai precisar, em algum momento, né, ao longo de todo o ciclo de vida da edificação, que ela estará ali sujeita a uma fiscalização, ou uma liberação de alvará de funcionamento, ou baixa habites, enfim, toda essa documentação você estará sujeito a ter que fazer essa adequação. Então é bom, né, é conveniente, é legalmente exigido que isso já seja atendido aqui nessa fase de projeto. Então, é uma obrigação legal, e eu acho que muitos dos profissionais também nem sabem disso, e também nem sabem de onde que vem isso. Então, o poder da informação é muito grande. Você poder chegar para um cliente e falar assim, olha aqui, ó, tá vendo essa lei aqui? Lei Federal número 10.098. É uma lei curtinha, gente. Eu tô até estudando ela com os meus alunos lá nos encontros ao vivo do TAG. Então, é uma lei curtinha que eu acho que vale a pena todos vocês profissionais conhecerem. Você pode, esse artigo aqui, tá vendo? Tá falando que eu preciso atender a requisitos de acessibilidade. Eu posso ser penalizado por não atender. Então, como eu disse, é um argumento forte e é importante a gente saber repassar essa informação da maneira adequada para que a gente consiga, sim. Claro que a gente não vai querer ir para um embate com os nossos clientes, né? Mas é importante a gente ter firmeza na nossa convicção de saber que precisamos projetar espaços de edificações acessíveis, que é uma exigência legal, e saber apontar onde está na legislação essa exigência, tá bom? Bem resumidamente, tem uma resposta mais completa na última live anterior a essa aqui. Busca aqui que você vai ter uma resposta mais completa a respeito de como que você vai convencer esse seu cliente, né? E, por último, a última pergunta de hoje aqui, ó. Como adequar as condições de acessibilidade em locais da cidade em que a constituição do espaço definido não contempla a possibilidade de alterar o layout? Gente, trabalhar a acessibilidade há casos e casos, tá? Não existe você pensar que você vai conseguir replicar as soluções em todos os espaços e edificações. Existem avaliações que vão ser absolutamente particulares, na verdade todas elas serão. E existem situações em que você vai ter um grau maior de dificuldade para conseguir implementar aqueles elementos da acessibilidade. Tá? A gente tem duas considerações que a gente pode fazer. Como eu disse, né, nessa live aqui, inclusive, é muito diferente você considerar a acessibilidade em uma situação de projeto, que é o melhor dos mundos, da Disneylândia da acessibilidade é a fase de projeto. E quando você parte para adequação, você já tem um complicador que você tem que analisar a edificação que já existe. Você tem que dominar os parâmetros de acessibilidade que estão na legislação e estão nas normas e levar as soluções de como que você vai fazer para tornar aquele espaço ou edificação acessível, tá? Então, uma situação que a gente deve considerar é que sempre que você tem algum item que é abordado lá na NBR 9050 e nas outras normas também, a gente tem ressalvas para espaços e edificações que já estão construídas. Então, a gente deve conhecer quais são esses parâmetros. Existe algum tipo de flexibilização, porém a gente deve considerar também que todos os espaços já devem ser concebidos com acessibilidade. Então, o rigor da exigência para que você implemente aquela ação para adequação, para promoção da acessibilidade, ele vai ser maior em uma edificação que já deveria ter sido concebida acessível. Então, uma edificação recente que você vê que não está atendendo, o nível de rigor que vai ser adotado, eu acredito que ele vai ser maior, porque existe já uma normativa que fala que aquilo já deveria ser atendido. Então, você tratar uma situação de adequação de uma edificação antiga, que é ali anterior à legislação, que é anterior às normas de acessibilidade, você vai ter um pouquinho mais de flexibilidade ali, mas ainda assim você deve garantir que aquele espaço ou aquela edificação possa ser utilizado por todas as pessoas. Então, a gente precisa utilizar tudo em uma associação, considerar qual é a idade daquela edificação, considerar aquela situação que é existente ali de utilização pelas pessoas, considerar o que está no parâmetro técnico, que vai ser o que está na legislação e o que está nas normas, né? E usar ali a sua criatividade também para poder saber como que você vai fazer para pegar aquela informação técnica que vai fazer com que as pessoas consigam utilizar aquele espaço
para a realidade de espaços e edificações. E muitas vezes isso será um processo mais desafiador, mas ele deve existir, porque espaços e edificações devem ser utilizados por todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas com algum tipo de deficiência. Tanto o espaço quanto a experiência que é proporcionada ali naquele espaço, a finalidade para a qual aquele espaço ali existe, tá? Então vão existir situações que vão ser mais desafiadoras, mas no final das contas a gente deve alcançar esse objetivo de fazer com que espaços e edificações possam ser utilizados ou experienciados por todas as pessoas. Então, por mais que seja mais desafiador em alguns momentos, a gente deve construir essa solução e buscando todos os elementos possíveis para que isso aconteça, tá bom? E, enfim, tá bom por hoje, né, gente? Vou voltar, como eu disse, eu quero muito responder isso antes dessa nova edição da jornada, que já vai ser na semana que vem. Então, na quarta-feira eu volto, já tá acabando aqui, ó. Tô prometendo, a casa já tem umas desde a semana passada, mas aqui, deixa eu ver quantas perguntas que tem aqui, ó. A questão... Condições de acessibilidade, isso, como avaliar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que é. Na quarta-feira que vem eu acho que eu consigo terminar, gente, aí vai casar com a jornada de edificação acessível, que já vai ser na semana que vem também, né? E se você quer ter a sua pergunta respondida, tem alguma dúvida relacionada à acessibilidade, você pode participar da jornada de edificação acessível, que já é na semana que vem, a próxima edição. Na segunda-feira teremos a nossa primeira aula, e lá você pode ter acesso a esse questionário, que você vai ser direcionado para uma pesquisa, onde você vai ali passar algumas informações que vão fazer com que eu possa personalizar, levar as informações aí que vão ser relevantes para você lá para a jornada, e ainda tem a chance de fazer essa pergunta que eu respondo aqui sempre nesses horários aqui. Eu sempre faço as lives às quartas e às sextas, sempre às 7h30 da manhã, acho que a minha live 108. Já tem mais de ano que eu estou sempre cumprindo esses mesmos horários, quarta e sexta, às 7h30 da manhã. Eu trago conteúdo relacionado à acessibilidade e nesse momento, né, eu estou usando esse espaço para poder responder as perguntas que eu prometi que responderia. Então farei isso aqui até na semana que vem eu consigo terminar. E já vamos começar essa nova edição, então há a possibilidade de você, se você quer ter a sua pergunta respondida, manda lá para mim por meio do questionário que é passado para os participantes da jornada. E para você fazer a sua inscrição, se você quiser se aprofundar mais essa questão da acessibilidade para você utilizar no seu trabalho ou em qualquer outra situação que você deseje aí, né? Já convido você a fazer a sua inscrição para a jornada de edificação acessível, que já vai acontecer na semana que vem, dias 7, 9 e 11 de abril. Para você fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na bio do meu perfil aqui do Instagram, do meu perfil do YouTube, e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Roberta Rodrigues, Andréia. Oi, Andréia, está bem, né? Bom dia. Ctrl F. Ctrl F, isso mesmo, de Found. De Found. A Lida respondeu aqui o comando para poder fazer a busca lá na norma. Obrigada, viu? Ixi. Obrigada, viu? Eu não tô conseguindo. Lady Prodos. Ih, gente, desculpa, trava a língua aqui, tá? Desculpa eu ter errado seu nome aqui, mas obrigada pela informação que você mandou. Ctrl F. Tarcísio Marques. Sorlande Sato, Noel Éder, tá sempre por aí, né? Nancy, minha aluna, tudo bem, Nancy? Luiz Andrade, Opa, deixa eu acenar para todo mundo aqui. Sejam todos, considerem-se todos cumprimentados, acenados, abraçados. Tenham uma excelente sexta-feira. Vejo vocês. Hoje tem live de aquecimento, 18 horas, tá? Não percam. Vou fazer aqui no Instagram e tô fazendo no YouTube também. E é isso. Vejo vocês à noite. Um beijo para vocês.